Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Vanessa Graziotin. O nosso tema, reforma da Previdência, matéria que ainda está na Câmara dos Deputados, mas que já suscita debates, reflexões aqui no Senado Federal. E nós do Argumento estamos vendo como pensam os senadores sobre a matéria. Senadora, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigada. A senhora é uma crítica dessa reforma, né? Não só dessa, de todas as reformas que estão em curso no Brasil, não é? Porque, lamentavelmente, a gente vê, e o governo deixa isso muito claro, apesar de a propaganda institucional que faz nos grandes meios de comunicação procurar dizer do contrário, mas, na realidade, todo esse conjunto de reformas que o governo brasileiro está encaminhando é no sentido de concentrar mais a renda e retirar direitos de trabalhadores, né? E além do atentado forte que fazem à nossa própria soberania, a capacidade do Estado brasileiro se desenvolver por um caminho soberano, né? Você fala das reformas, da reforma previdenciária, e eu digo que nós não podemos avaliar a reforma previdenciária isoladamente de uma avaliação também da reforma trabalhista. Por quê? Porque uma dialoga com outra. Veja, a reforma trabalhista, infelizmente, já foi votada, né, e começou a vigorar no dia 11 do mês de novembro, e votada no Senado, que foi de igual forma como veio da Câmara, ou seja, e um conjunto dos senadores que apoiam o governo também não muito satisfeitos e não muito confortáveis com aquela posição de ter que votar a favor da matéria, o fizeram baseado num acordo que assinaram junto com o presidente Michel Temer, que o presidente se comprometeu em mudar, né, as barbaridades, porque são barbaridades que contém a reforma trabalhista, através de duas formas. Uma seria vetos que ele faria no ato da sanção da lei. E a outra seria a medida provisória que seria editada. Bom, a primeira palavra ele não cumpriu, porque ele sancionou a lei sem um veto sequer. Nós tínhamos muita esperança que o item das mulheres, aquele que prevê a possibilidade de gestantes e lactantes trabalharem em lugar insalubre, que esse item seria vetado. Não foi vetado. Então, ele já deixou de cumprir a palavra, não só perante os senadores da República, perante o Brasil como um todo. E a medida provisória que ele editou dias somente depois de entrar em vigor a lei, por incrível que pareça, foi uma medida provisória que piorou ainda mais a situação. E por que piora a situação? Ela piorou, e por que depois a gente vincula isso à Previdência? Não esqueci, né? não. Mas nós vamos vincular. Vamos. E por que piora? Pegar dois aspectos, vamos pegar dois para não pegar muitos, vamos pegar dois exemplos. Mulher gestante e lactante. Ele diz que a mulher ela pode se afastar do trabalho, mas perde o adicional de insalubridade. O que significa dizer que ele obriga a mulher a continuar trabalhando em lugares insalubres, se ela não quiser perder o adicional de insalubridade. Para não comprometer a renda. Para não comprometer a renda no momento em que ela mais precisa, que é preparar a família, preparar a casa para receber um novo ente. Não é? Então, isso é uma barbaridade. Não, a mulher, ela fica afastada, mas perde o direito ao adicional de insalubridade, o que hoje ela tem direito, né? E o segundo item que também faz parte lá daquele tal acordo entre os senadores e o presidente da República. Os senadores solicitaram que fosse definida de forma mais clara a situação previdenciária dos trabalhadores contratados pelo regime intermitente, né? Que é aquele trabalhador contratado por hora. Pois bem, sabe o que ele escreveu na medida provisória? Que se ao final do mês o que o trabalhador ganhou não somar o valor do salário mínimo, e é óbvio que o empregador ele só desconta para o INSS proporcionalmente um percentual daquilo do salário que ele pagou devidamente, né? Então, na medida provisória veio escrito, se ao final do mês o valor que o trabalhador ganhou não somar o salário mínimo, quem vai pagar a diferença para a Previdência Social é o trabalhador. Ou seja, o próprio jornal Estado de São Paulo, vários meios de comunicação estão publicando e mostrando que já anúncios publicados nos jornais oferecendo vagas de trabalho, na prática, se você for fazer a conta, faz com que o trabalhador pague
para ter o direito à aposentadoria, ou seja, ele vai ter que gastar mais com a Previdência do que ele ganha. Então, são verdadeiros absurdos. E um outro aspecto que ele sequer corrigiu foi aquele que piora a situação da Previdência. Também há muitos estudos técnicos, muitos, que mostram que essa reforma trabalhista ela vai operar para piorar a situação da Previdência. Alguns exemplos. A nova lei considera que, além do salário, podem ser pagos remunerações a título de prêmios, a título de bonificação, e que isso não conta como salário, mesmo que recebido com frequência. Não conta como salário. Se não conta como salário, não é descontado o imposto de renda nisso. Não arrecada para a Previdência Social. E aí o seguinte, o trabalhador pode 2 vezes ao ano, digamos assim, dizer, olha, eu vou te pagar 2 premiações elevadas. Só que o seu salário vai, em vez de ser R$3.000, vai ser de R$1.500. É possível que ele faça isso, porque aquela premiação, ele não desconta 1 centavo para o regime de previdência, para a Previdência Social Pública. Senadora, agora vamos lá. Tanto na questão trabalhista como na questão previdenciária, nós vimos movimentos aqui na casa, no Senado Federal. Então, a gente teve a CPI da Previdência, que apontou que o mais grave problema, na verdade, é a gestão. E não há déficit previdenciário. Veja, tanto não há que até pouco tempo eles não queriam nem ouvir falar em DRU. E o que é a DRU? Desvinculação dos recursos da União, que é aquilo que dá o poder ao governo de desvincular de cara 30% dos recursos vinculados. Ou seja, o orçamento previa o gasto num lugar, mas na hora de executar o executivo ele retira para quê? No geral, para pagar serviço da dívida pública, não é? Então agora o governo já trabalha com a possibilidade de acabar com a DRU da Previdência. Ou seja, é o que a gente diz, claro que o número deles dá insuficiente, o número deles apresenta déficit. Por quê? Porque aí no meio tem a DRU, aí no meio tem uma série de inserções de recursos que deveriam ir para a Previdência Social. Ou seja, é um governo recheado de contradições, porque se por um lado ele diz que é necessária a reforma da Previdência, faz uma propaganda mentirosa dizendo que ou faz a reforma agora ou os futuros aposentados não receberão mais aposentadoria. Por outro lado, as medidas provisórias que tramitam aqui, as medidas provisórias prevê uma isenção tributária, ou seja, o Estado deixar de arrecadar valores superiores a 30 bilhões de reais. Agora, com o último minutinho que falta aqui da nossa entrevista, o que seriam estratégias de oposição a essas reformas? Porque tanto nós tivemos aqui a CPI da Previdência, como temos também a discussão, o debate de um Estatuto do Trabalho, como se diz, que seria uma maneira de se contrapor ao que aconteceu. É por aí a estratégia de defesa desses direitos? Olha, infelizmente, nós somos obrigados a repetir e dizer que quando nós lutávamos contra o impeachment, que não era impeachment, era golpe, nós dizíamos, olha, o objetivo não é só suspender o mandato de quem democraticamente foi eleito, muito menos de aprofundar na Lava Jato, muito menos de tirar o país da crise. O objetivo era eles tomarem o poder para fazer exatamente o que estão fazendo. Esse é o verdadeiro golpe. E um colega nosso verbalizou isso de uma forma muito competente e simples, dizendo o seguinte, que era necessário um governo, uma transição, um governo não democrático para encaminhar reformas que jamais um governo eleito poderia encaminhar, como a reforma previdenciária e essas tantas reformas que nós estamos vendo, né? Então, lamentavelmente, é isso que ocorre. O objetivo deles é muito claro, seja de quem está na cadeira da presidência da República ou a maioria que está aqui no Congresso Nacional. A forma de barrar seria uma grande mobilização popular. Senadora, agradeço sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso é 0800 61 2211, ligação gratuita. Lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.